Sejam muito bem-vindos ao programa Zine Negócios inédito. E quem está compondo uma mesa como a que eu tenho aqui hoje, a gente não tem nenhum minuto a perder. É aquela máxima, acredita e vai. Afinal de contas, Juiz de Fora vai sediar o maior business festival da Zona da Mata Mineira. E eu tenho certeza que o JF Summit passou pela sua timeline nessa última semana aqui pelo Instagram e também pelas mídias sociais. Ao meu lado, Sotrate da Fit Produções, seja muito bem-vindo. Prazer, Alexandre, obrigado pelo convite, tá, cara? Temos aqui o executivo do Moinho, Arthur Avelar, seja bem-vindo. Obrigado, Alexandre, prazer estar aqui com vocês. E Maquerle Arimateia, o transformador através da educação pela rede de ensino Apogeu e também pelo Integra, seja muito bem-vindo. Alexandre, eu que agradeço, cara, é um prazer imenso poder estar falando de empreendedorismo aqui hoje com essa mesa tão forte. É isso aí, falei para vocês que era um mesão, então vamos começar. Sotrate, o que é o JF Summit? Você já deu uma introdução aí, né, falando que é um business festival, né, é um festival de negócios. O JF Summit nasceu com o propósito de trazer, mostrar para a nossa população, a região Zona da Mata, que nós sim temos boas empresas, grandes empreendedores, grandes empresários, e que aqui sim é lugar para se investir, para ter negócios prósperos, para reter talentos, né? Então, a gente vem mostrar isso de uma maneira um pouco mais clara para gerar um sentimento de pertencimento e de valorização das coisas que a gente tem de boa na nossa cidade. O JF Summit vai ser um evento de 2 dias, né, acontecendo nos dias 9 e 10 de agosto, no Terrazo. 24 horas de imersão no conteúdo de empreendedorismo, trazendo temas como marketing, venda, marketing digital, inovação, cultura, enfim. Muito networking e muitas experiências para o nosso público de Juiz de Fora e região. E assim, eu não sei vocês, mas eu fiquei muito empolgado em ver que nós vamos receber nomes como Murilo Gun, Marta Gabriel, o Rufino. A gente vai falar um pouquinho mais sobre cada um deles, mas sim, antes eu queria saber um pouco do Maquerle, sobre o início desse processo seu de sair do militarismo. Você era um militar e passou a investir, empreender em educação. Quais foram os principais obstáculos que você encontrou disso que o Sotrate está trazendo, que é para essa mudança de paradigma da forma como a gente compreende o Juiz de Fora? A cidade te abraçou ou ela colocou mais obstáculos do que você imaginava? Como é que foi isso para você? Então, Alexandre, antes de mais nada, eu acho que cara, é muito prazeroso. Eu senti um orgulho muito grande quando eu ouvi falar sobre o JF Summit, né? Eu acho que já que você está pedindo minha história, acho que vale a pena contar um pouquinho, até para entrar no seu desafio aí, como você mesmo falou, né? Eu era militar, né? Formado em engenharia, possibilidade de estar correndo o mundo aí, empregado, super bem empregado, e resolvi largar tudo, voltar para o Juiz de Fora por acreditar na cidade, acreditar na região. O meu grande motivo, quando eu resolvi voltar para o Juiz de Fora, quando eu falei com meu pai ficou desesperado. Né? Eu já tinha largado empreendedorismo, trabalhava em São Paulo, numa multinacional. Quando eu falei para ele que eu ia voltar, ia me dedicar à educação, ele, você é maluco, ele me deu um conjunto de apostilas, falou, você vai estudar para ser funcionário público, né? Eu tinha, né? Meu pai veio de origem muito humilde, eu era classe média baixa, então, para ele, a estabilidade, né, de um emprego público, a estabilidade do militarismo era tudo que ele queria para mim. E desde o início, assim, eu virei para ele e falei que para mim, eu queria voltar, eu queria estar em Juiz de Fora, eu queria construir minha vida em Juiz de Fora e eu queria contribuir, de fato, para o desenvolvimento, para o crescimento de Juiz de Fora. Né? Passei muito tempo e até hoje muito mais mergulhado dentro da empresa do que podendo trabalhar, de fato, para esse crescimento de uma maneira mais estruturada, institucional, e ver hoje o JF Summit acontecendo, eu tenho certeza que vai ser um palco aí muito fértil para a gente poder desenvolver muito empreendedorismo, que o que eu vejo muito acontecendo na cidade é isso, né? Do meu lado de educação, e eu não sei se a gente, acho legal a gente aprofundar mais isso depois, você vê muita gente boa indo embora, isso é um pecado. A gente tem que virar isso, a gente tem que inverter isso. Cara, e do meu lado, falando sobre os grandes obstáculos, né, que eu enfrentei para a chegada em Juiz de Fora, foi justamente de um mercado muito fechado, assim, um mercado muito voltado entre a pequena aristocracia que já tinha todas as condições para se estabelecer.
sabe? Eu tenho estudado outros mercados, eu tenho estado em outros mercados, e você vê assim como que as cidades te recebem de braços muito mais abertos do que acontece muitas vezes com o Juiz de Fora. Então você tem, e não tem um culpado para isso, é uma cultura da cidade, que eu acho que cabe justamente a eventos como o JF Summit e a pessoas como as que estão nessa mesa, começar a mudar. Assim, como é que a gente abre a cidade para estar realmente mais disposta a receber pequenos empreendedores de fora, pessoas que não necessariamente têm um sobrenome, pessoas que não necessariamente já estão recebendo ali uma empresa de longa data para fazer acontecer o empresariado de Juiz de Fora. Bacana, ou seja, não adianta ficar buscando culpados. O lance é criar Condições. Oportunidades e condições para que esse mercado fértil, né, dê frutos. Arthur, e você, cara? Eu acho que é o mais jovem da nossa mesa. Sim. E hoje você, como um executivo do Moinho, tem uma grande responsabilidade nas mãos. Como é para você lidar com esse trabalho, principalmente dentro de um ambiente que está com a cabeça no longo prazo, que está pensando na Juiz de Fora de 2050. Como é que é isso, cara? Me conta. Primeiro, é uma grande responsabilidade estar aqui com vocês, né? Alexandre já destacou, de fato, eu sou um pouco mais novo que a turma aqui. E pra gente, pra mim, né, tá no meio de pessoas que eu considero referências é muito importante. Então, mais uma vez, agradeço a oportunidade. Assim como é uma grande responsabilidade estar no Moinho, que é um empreendimento que foi fundado por empreendedores que são apaixonados pela cidade, que fizeram a sua trajetória do empreendedorismo aqui em Juiz de Fora. Que movimentam, de fato, a cidade para frente. Sim, e que tem essa perspectiva do progresso da cidade. Exato. E também é uma outra responsabilidade ter sido escolhido para conduzir, em especial, o Hub de Empreendedorismo e Inovação do Moinho. Mas como que eu vejo essa conversa aqui que a gente está tendo? Assim como o Makerley, assim como o Sotrate, você, eu gosto de dizer que eu sou orgulhosamente de Juiz de Fora, a primeira cidade da América Latina a ter uma usina hidrelétrica, a primeira cidade da América Latina, então, consequentemente, a ter luz elétrica. Então, quando a gente olha esse passado da cidade, em muitos momentos a gente tende a tentar trazê-lo para o nosso presente. E em muitos momentos eu percebo que isso pode ser até uma questão para a gente não superar esse passado. Óbvio que a gente tem que considerar tudo que trouxe a gente até aqui, mas principalmente projetar a cidade para um futuro melhor, mais sustentável, por meio do empreendedorismo, por meio da conexão do setor produtivo. E o Moinho em si, ele nasceu com esse desafio. Revitalizar uma estrutura que estava desativada, um antigo moinho de grãos. Linda. Obrigado. Hoje, continua sendo o prédio mais alto da Zona Norte, foi durante muito tempo o prédio mais alto de Juiz de Fora. E esse desafio, e eu gosto sempre de dizer isso também, ele não é só meu, né? O desafio do Moinho, ele é enfrentado a várias mãos. Hoje eu estou aqui falando pela organização, mas ele é um trabalho colaborativo de uma série de pessoas que têm esse mesmo objetivo. Então, em certa medida, o desafio ele é mais ameno porque a gente está imbuído desse propósito. O Makerley trouxe um ponto que eu acho que é interessante para a gente discutir, que é um pouco do modelo mental da cidade. A gente percebe que Minas Gerais é um estado mais tradicional, mais conservador, talvez o interior um pouco mais, e a gente precisa fazer esse benchmarking com outras cidades que se desenvolveram e tentar ver o que elas fizeram para alcançar esse resultado. E isso também, ao meu ver, pode ser uma forma da gente diminuir esse desafio que hoje a gente está compartilhando por meio do JF Summit, mas tem muitas cidades que se organizaram por meio de eventos, por meio do ecossistema de empreendedorismo, ecossistema de inovação. Então, o desafio é fazer uma boa curadoria desse conteúdo, desses casos que a gente tem Brasil e mundo afora, trazer para cá, engajar as pessoas e principalmente executar. Isso. Não adianta nada a gente só trazer a ideia, e a gente precisa ter iniciativas como o JF Summit para conectar essa turma boa que vibra na mesma frequência e colocar a mão na massa para entregar. Uma prerrogativa que eu vejo sobre essa sua análise é que é fundamental que a gente tenha a possibilidade da adaptação. Porque somos uma cidade do interior de Minas Gerais, isso não é demérito, isso é uma característica nossa
e que ela precisa ser considerada na hora da execução de qualquer projeto. O que eu vejo muito são pessoas que às vezes tentam aplicar métodos de grandes centros, de cidades que já têm uma maturidade e um modo de operação muito cabeça aberta e que é mais acelerado o processo de aplicação de qualquer coisa. Aqui não, mas não quer dizer que métodos como a instituição de novos processos, o encurtamento de distâncias através da digitalização de processos, por exemplo, como até a prefeitura hoje está fazendo através do JF Ágil, a gente só precisa que isso seja adaptado para a nossa realidade, que é uma realidade de interior. Posso pegar um gancho? Manda brasa. A gente gosta de dizer no Moinho que nenhuma pessoa é ruim ou nenhuma pessoa é boa em tudo. Então, a gente sempre tem que achar no que aquela pessoa é boa. E se a cidade ela é a somatória das pessoas que estão ali na cidade, a gente, consequentemente, nunca vai ter uma cidade que é 100% boa em alguma coisa ou 100% ruim em outra coisa. Aí a gente chega num conceito de singularidade, de vocação. Singularidade, isso aí. Não tem como a gente simplesmente pegar esse benchmarking, seja de uma empresa, de uma cidade, e trazer para o nosso território, achando que vai ser simplesmente um Ctrl-C, Ctrl-V. Exato. Porque senão estava tudo resolvido. Quando a gente parte da vocação, da singularidade, das características das pessoas e, consequentemente, do território, a gente consegue endereçar muito melhor as nossas soluções. Então, essa análise crítica, né, essa reflexão, que também não é uma perspectiva fechada da gente só se reunir entre os nossos aqui, né, no nosso feudo, na nossa vila. A perspectiva é, poxa, vamos olhar o que tem de bacana sendo feito em vários lugares do mundo, não só do Brasil, e vamos tentar trazer para cá. Mas o que disso a gente pode aplicar? Ou que não? Como é que a gente parametriza isso e aplica no território? Se não for dessa forma, a gente entende que, às vezes, a gente vai tentar, e é uma analogia muito famosa na educação, avaliar o peixe pela capacidade que ele tem de subir de uma árvore ou avaliar o macaco pela capacidade que ele tem de nadar. É o famoso Messi no gol, né? E aí os dois se frustram, né? E aí a gente tem pessoas que não são felizes, pessoas que não conseguem entender qual que é o seu propósito, pessoas que não conseguem, consequentemente, performar. Então, assim, pra gente partir desse conceito é determinante para qualquer situação. Ô, Sotrate, já que a gente está falando de benchmarking, de inspirações, como foi a gênese do JF Summit? Então, Alexandre, eu fiquei 15 anos à frente. Eu sou empreendedor em Juiz de Fora há 20 anos. Me identifiquei muito com a história do McKerley, quase com sobrenomes que haviam na minha época. A gente veio de família também, uma família classe média, baixa. Empreendemos da maneira que conseguimos na época. Hoje, né, a gente construiu sim alguma coisa, mas isso não qualifica ou desqualifica ninguém abaixo ou acima da gente. E a gente tem na nossa empresa, que é a Viva, né, a criação de 16 anos atrás, um dos valores da nossa cultura é ensine, aprenda, ensina e busque sua melhor versão. Então, a gente sempre viajou em busca de conhecimento. E nessas viagens a gente vai em eventos como esses Business Festival, o RD Summit, o FIRE em Belo Horizonte, o Web Summit, enfim, o Arthur está calejado de visitar esse tipo de evento. A gente teve muitas oportunidades na vida também, na Viva, de participar do projeto da Endeavor. Então, assim, conhecimento na veia, conhecimento aberto, as pessoas trocando informações livres de maneira muito clara, concorrentes se ajudando, enfim, uma parte cooperativa, colaborativa demais. E quando a gente olhava isso para fora, aí vem a veia empreendedora aí também de evento, a gente fala assim, mas por que Juiz de Fora não tem alguma coisa parecida com isso? A gente tem uma região com 3 milhões de habitantes praticamente, né, que aqui é a região da Zona da Mata, e a gente não tem nada, a gente tem que buscar esse conhecimento fora. Eu vou para Florianópolis visitar um evento para adquirir conhecimento. E daí nasceu a vontade de se fazer um evento. Aí eu falo assim, o empreendedor, ele pensa, eu acho que a palavra empreendedor, ela vem muito da pessoa que consegue enxergar oportunidades, certo? Mas mais do que isso é aquela pessoa que coloca a mão na massa e vai para frente. Então, assim, eu acredito muito em Juiz de Fora, cara. A gente está aqui há 20 anos, teve oportunidade de sair daqui para Belo Horizonte, Rio de Janeiro,
ficamos aqui, instalamos a nossa franqueadora em Juiz de Fora. E hoje, todo evento que eu faço da FIT Produções, que é a organizadora do evento, eu sempre penso num propósito para aquilo. Então, por exemplo, o seu mercado tem um propósito de fomentar a parte gastronômica da cidade, a parte cultural, artística. E o JF Summit, acho que ele veio para completar um pouco dessa lacuna que a gente tem muito forte dentro da Viva e que a gente queria que fosse também latente na nossa cidade. E pessoas como essas que estão aqui na mesa, que acreditam também na cidade, eu acho que completam esse pensamento do porquê não fazer. Aí a gente já falou assim, vamos fazer uma coisa grande. Não vamos fazer um negócio que vai ser só uma palestra. Não, nós vamos pensar em 2 dias, onde as pessoas têm que se programar para participar. Elas vão estar ali imersas em 24 horas de conteúdo, sendo mais ou menos 20 a 24 palestrantes entre os nossos painéis. Então, assim, é conhecimento de ponta para as pessoas não precisarem mais viajar para adquirir. Então, assim, pode crer. Legal demais. Acho que o movimento, esse movimento de transformação é o que a gente quer cativar em todas as pessoas que acreditam em Juiz de Fora e acreditam no empreendedorismo e na educação como vetor de transformação da sociedade. Então, acho que essa cabeça de burro que a gente começou a falar, contar um storytelling, né? Juiz de Fora tem uma cabeça de burro, a nossa região tem uma cabeça de burro, as coisas aqui não dão certo, as coisas aqui demoram mais para acontecer, cara, a gente quer desmistificar isso daí. Acabou com essa história. No dia a gente quer estar com um negócio lá, com uma pá, o pessoal tirar essa cabeça de burro de dentro, lá no JF Summit. Entendeu? Muito bom, muito bom. Vai ser um photopoint, inclusive. Photopoint? Photopoint. Cabeça de burro. Cabeça de burro saindo. Desenterrou. Maquerle, quais são as transformações que você já percebeu na nossa cidade desde o momento que você decide voltar para cá e analisando ela agora sobre a ótica pós-pandêmica do nosso 2023? Profundo, hein, Alexandre? Não é? Profundo, hein? Cara, então, desde que eu cheguei em Juiz de Fora, que eu voltei para Juiz de Fora, né, há 23 anos atrás, a gente tem percebido cada vez mais um desenvolvimento, né, acho que uma coisa bastante interessante de destacar, principalmente pela nossa história, é o desenvolvimento geográfico da cidade. Sim. Né? Até 10 anos atrás, 15 anos atrás, não se falava em outro centro comercial, senão o centro da cidade. Você tinha que estar no centro da cidade para qualquer coisa que quisesse empreender, qualquer coisa que você quisesse desenvolver. E, no entanto, hoje em dia você está cada vez mais, né, que é um fenômeno de outros grandes centros também, mas isso é uma coisa muito marcante de Juiz de Fora. Assim. Quando a gente foi para a Zona Norte, falaram com a gente, vocês são malucos, como que vocês vão fazer na Zona Norte? Na Zona Norte não tem espaço para uma escola particular. Tá lá, estamos dobrando agora a nossa estrutura física, estamos pegando um prédio lá de quase 3 mil metros quadrados, porque o que a gente está não cabe mais, está saindo aluno pelo ladrão, graças a Deus. Fomos para a Cidade Alta, mesma coisa, a Cidade Alta hoje está pequena para a gente está buscando já um novo espaço na Cidade Alta. Então eu acho que essa descentralização, esse crescimento regional da Juiz de Fora, acho que é um ponto marcante, assim. Eu acho que desses 23 anos, uma das coisas que eu posso destacar muito, assim, Juiz de Fora está parada, está estagnada, não está. Se tivesse parado, se tivesse estagnado, você não estaria vendo tanta oportunidade de negócio acontecendo, crescendo. Então acho que esse para mim é um grande ponto que a gente pode destacar desses 23 anos. Eu tinha uma sensação de que 10 anos atrás, 15 anos atrás, quando a gente falava Benfica, parecia longe. E hoje, cara, não, é ali. E como desenvolveu a Zona Norte. Como você tem um centro de entretenimento de todos os segmentos que atuam na sociedade, oferecendo a quem está lá a possibilidade de permanecer lá e não ter que vir ao centro da cidade para absolutamente nada. Exatamente. Né? E para você, como é que tem sido trabalhar a Zona Norte? O primeiro comentário que eu preciso fazer é que, infelizmente, a gente ainda hoje percebe pessoas que dizem assim, não, mas Benfica ainda é muito longe, ou o Moinho é muito longe. Eu falo, gente, mas do centro da cidade, que ninguém tem dúvida que é um local central, até o Moinho, a gente não gasta mais do que 20 minutos, até com um certo trânsito. Quando a gente olha a distância, a gente tem 4, 5 quilômetros, não tem muito mais do que isso. Uhum. Isso é menor do que a orla de Copacabana, talvez. Eu não sei exatamente a distância, mas é uma distância pequena, quando a gente considera cidades de porte similar com Juiz de Fora. E aí eu volto na questão
sobre esse modelo mental. Porque em muitos momentos a gente se acostumou com falsas verdades. O Juiz de Fora tem a cabeça de burro enterrada. O Juiz de Fora não circula dinheiro. A Zona Norte é muito longe. Enfim. E eu sou um cara que reflete muito criticamente sobre tudo que eu consumo e que tudo que chega até a mim. Eu fico pensando, poxa, mas será que isso é verdade mesmo? Será que isso não é a opinião de alguém que virou aí um boato, uma lenda urbana? Ou isso é uma evidência de fato? Ou foi verdade num determinado período. Perfeito. É igual você olhar uma foto. Eu não tenho mais os cabelos que eu tinha com 18 anos de idade. Mudou, pô. Porque a vida é dinâmica. Exato. E acho que quando o Macaulay traz essa criação de uma nova centralidade para a cidade, obviamente o Moinho, ele também entende esse movimento, por isso que a gente instala ali na Zona Norte um empreendimento imobiliário que é mais do que concreto, que ele tem exatamente essa perspectiva de transformar Juiz de Fora por meio do empreendedorismo, por meio da inovação e por meio da criatividade. E a criatividade a gente está falando sobre esporte, cultura, lazer. E que o grande core dele, ainda que seja esse, ele vai além dos seus muros. Porque esse propósito ele não cabe nos 30 mil metros quadrados que o Moinho tem. Então, a gente tem hoje uma série de iniciativas que, inclusive, valorizam a Zona Norte, o que a Zona Norte tem como característica positiva, que fazem com que o Moinho ele se torne essa nova centralidade com a perspectiva das pessoas poderem trabalhar, estudar, morar, cuidar da saúde, ter acesso à compra, lazer, e a gente fica exatamente no meio do caminho entre Benfica e o centro. E a gente percebe essa descentralização da cidade como algo muito positivo, porque, obviamente, ninguém gosta de passar 2, 3 horas no carro para chegar no trabalho ou para voltar para casa. Então, se a gente consegue equilibrar a população da cidade, ou equilibrar a cidade de maneira geral, a gente entende que isso é benéfico para todo mundo. A minha formação também é engenharia, e aí a própria matemática aponta que esse equilíbrio, que quando a gente olha para desenvolvimento sustentável é traduzido no equilíbrio econômico, social e ambiental, esse equilíbrio é verdade. Por quê? Macaulay, obviamente, mais experiente do que eu e professor, pelo menos... Saiu bem, né, Macaulay? Saiu bem. Não, até onde eu sei, adora ser chamado de professor, né? Sim. A matemática aponta que se você tem um perímetro determinado, a maior área que você consegue estabelecer com esse perímetro é no retângulo que você distribui melhor esses lados, que é o quadrado. Entendi. Então, não existe nenhum retângulo que consiga ter uma área maior do que o quadrado, porque o perímetro dele eu sou de humanas, eu não estou entendendo nada que você está falando, mas eu acredito. Mas, enfim, eu busco fazer essas relações porque, no final das contas, eu não acho que a vida ela é dividida em caixinhas, né? O conhecimento ele é transversal, o conhecimento é multidisciplinar, e aí, consequentemente, a gente chega na perspectiva de cidades que se desenvolveram conseguirem ter estabelecido um ecossistema que, principalmente, faz com que as pessoas estejam conectadas. Porque elas já são boas. O que elas precisam fazer é estar juntas para elas, de maneira colaborativa, complementar, transversal, multidisciplinar, enfim, desenvolver as suas ideias. E acho que esse é o grande papel do empreendedorismo, transformar essas ideias, e aí quando a gente fala em Juiz de Fora, a gente tem um capital humano excelente. Excelente. Então a gente tem muita ideia excelente, aqui. Em todas as áreas. Sim. Excelente. A gente exporta capital. Excelente. Né? Eu lá do colégio, a gente repara muito assim, é impressionante, assim, eu tenho isso mais ou menos mapeado. Os melhores alunos que já passaram pelo Apogeu nos últimos 15, 20 anos são grandes nomes mundo afora. Mundo afora. Que tinham que estar aqui. Essa é uma constatação que a gente tem que fazer virar verdade através do JF Summit, que Juiz de Fora é uma cidade de gente incrível. Sim. Sim. E gente incrível, quando tá junta, tem mitos e verdades, faz coisa né, incrível. Isso é uma verdade, né? Isso. A gente vai desmistificar algumas coisas, mas essa é uma verdade cravada. Essa é uma verdade cravada. Comentei, talvez não tenha ficado bem colocado, mas pessoas incríveis, quando elas estão juntas, fazem coisas incríveis. Não tem jeito. Sem dúvida. Ô, Sotrate, já que a gente está falando de desafio, me conta um pouco do desafio de fazer essa escala dos headliners, que são os nomes, os grandes nomes, que vão chamar mais a atenção do evento, para compor dentro dos painelistas, que são as pessoas que também
darão palestras, darão painéis Sim. dentro do JF Summit. Como é que foi escolher aí esses nomes como Murilo Gun, Marta, o Geraldo Rufino? Então, Alexandre, eu acho que eu vou contar um pouquinho de antes, porque Manda brasa. Acho que tem uma entidade aí que é fundamental para o nosso projeto, que é o Sebrae, tá? Boa. Que assim que eu comecei a ventilar o projeto, antes de ter alguma coisa física para mostrar, eu chamei a Dani do Sebrae lá no nosso escritório e ela assim abraçou a ideia, ela realmente acreditou e foi de cabeça no nosso projeto. Em seguida, eu que não sou bobo nem nada, comecei a fazer conexões com pessoas que poderiam nos ajudar a fazer essa curadoria de nomes para o nosso evento. Então chamamos o Arthur, a gente teve ali o Renato também, da Viva, Renato Menezes, a gente conversou com várias pessoas, inclusive vocês também. E o que a gente procurou entender? Quais eram os temas que a gente considerava relevante para trazer no evento. O nosso evento, a gente subdividiu ele em 4 blocos. E ele acontece no dia 9 e 10 de agosto, na parte da tarde e na parte da noite. Então, o evento vai ter o seu credenciamento, feira de negócios a partir de meio-dia. 2 horas da tarde a gente começa com a primeira palestra. Então, de 2 às 5 é um bloco, depois ele retorna às 18 e vai até às 21, nos 2 dias. Uhum. E em cada um desses blocos aí, igual eu falei, a gente pensou em temas relevantes para a gente trazer para o evento. Então, a gente vai ter uma palestra com algum tema relevante, igual eu falei, vai ser marketing digital, vai ser empreendedorismo, vai ser inovação, empreendedorismo feminino, enfim, vamos trazer um tema. Em seguida, a gente vai ter um painel. Então, a gente vai ter o Murilo Gun, a referência como criatividade, inovação. Um segundo palestrante é o Geraldo Rufino, que fala muito sobre motivação, sobre como você sair do zero e fazer sua carreira decolar, princípios, valores, ele fala muito bem sobre isso. Tem a Marta Gabriel, que é uma referência, acho que mundial, na parte de marketing digital, tecnologia, inteligência artificial. Qual a expectativa de público para lá, nesses 2 dias? E principalmente, né, qual o público? Quem que vocês esperam atingir, principalmente nesses 2 dias lá? Ótimo, Marquellen. Acho que, igual eu falei no começo, a gente pensou num evento que fosse grande, né? A gente falou, evento para 300 pessoas, a gente tem já em Juiz de Fora, a gente tem na Zona da Mata. Então, a expectativa nossa é colocar ali dentro do terraço de 1.500 a 2.000 pessoas por dia de evento. E quem é esse público que a gente procura? Até por isso a gente escolheu esses temas, né? São temas mais generalistas, que têm a ver com quase todo mundo, mas empreendedores, lideranças de empresas, empresários, pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho, que querem progredir na sua carreira, pessoas que estão fora do mercado de trabalho, que querem adquirir conhecimento para ingressar. E também eu falo assim dos autônomos, profissionais liberais e, claro, os estudantes. Então, assim, a composição desse público para chegar em 1.500 pessoas, a gente precisa de um pouquinho de cada um. A gente precisa não só de Juiz de Fora, mas também da Zona da Mata. Então, a gente está fazendo uma promoção, uma divulgação do evento, para que ele não seja só da nossa cidade, mas que ele seja um transformador da nossa região, entendeu? Então, assim, 1.500 pessoas é um desafio enorme, né? E, por isso, eu acho que a gente precisa e vai contar muito com apoiadores, com gente que acreditou já, né, igual o Apogeu acreditou na gente, acho que desde o começo do ano, acreditou no nosso projeto inteiro, não só no JF Summit, mas em todos os projetos da FIT. Então, a gente tem outros patrocinadores também, vão estar aqui também fazendo contato com o Zine Negócios, acho que é uma grande porta para a gente falar sobre o evento e a gente conta muito com o Zine nesse movimento que a gente está criando. E o Moinho, que também chamou... a gente fez mais ou menos junto nesse movimento, né? Então, desde o início do projeto, eles estão junto com a gente e, com certeza, vão agregar muito para trazer esse público formador de opinião para o nosso evento. Pô, sensacional. Quer citar nomes das outras empresas por trás? Tem o Victory Hotéis, que é um parceiro de vocês também. Parceiro também anual nosso. A gente tem a Souza Gomes Imóveis. A gente já está com o Thiago Barros, ele é um rinoplasta, médico de cirurgia plástica de rinoplastia. Legal. Por isso que eu estou falando que é um público que também precisa se aperfeiçoar em marketing digital, precisa saber sobre liderança, entendeu? Sobre experiência do cliente, tem tudo a ver com eles, né? A gente tem também Camilo dos Santos. a Camilo dos Santos, também, que é a nossa parceira anual. E o que
acho que todo mundo pode esperar, como eu falei, que é um business festival, além de conteúdo de ponta, né, a gente vai ter ali feira de negócios, com várias empresas que procuram ofertar produtos ou serviços para esse público que a gente está levando para o evento. Quem tiver interesse pode entrar em contato com a gente ainda tem vagas para a nossa feira de negócios. A gente vai ter ali a nossa feira gastronômica e todos os dias a gente tem happy hour pós as palestras. Então esse é o momento que a gente chama de networking, né? É o momento para as pessoas se conectarem, fazerem negócio, procurarem similaridades aonde a gente imagina que não tem alguma sinergia, a gente procurar trazer essa sinergia. Pô, sensacional. E está à venda onde os ingressos? Já começou a venda? Os ingressos começam a ser vendidos essa semana, de forma online e no Zine Cultural, né? São todos bem-vindos, sim? A gente vai ter um pré-lote de 24 horas com valores promocionais. O valor vai ser R$ 299, tá? Para pessoa física, que tem algum desconto para pessoa jurídica também. E a gente espera que a gente venda esse lote muito rápido, porque então são muitas pessoas envolvidas. 299 para os 2 dias. Isso, é o passaporte JF Summit Experience, que a gente chama. Tá? 24 horas de conteúdo. 24 horas de conteúdo, coisas que a gente tem fora de Juiz de Fora, que a gente tem que gastar com o transporte, com o hotel, com alimentação, com o avião, isso aqui. E o valor de inscrição, ele também é mais caro do que isso. Então, assim, gente, aproveitem a oportunidade, vamos fazer parte desse movimento, porque eu acho que é uma oportunidade única. A Prefeitura de Juiz de Fora está apoiando o nosso projeto também, tá? Importantíssimo. Não podemos esquecer. Então, assim, a gente foi selecionado dentro de uma série de projetos que foram colocados dentro de um edital. A gente foi selecionado para ser um dos 9 projetos escolhidos até o final do ano terem recurso da Prefeitura, justamente para atrair a parte de turismo da cidade. Então, assim, isso aí faz parte do nosso objetivo. Quando a gente fala da importância de Juiz de Fora para a Zona da Mata, a gente quase que consequentemente entende que o evento ele não pode ser só para a nossa cidade. Sim. Então, como a gente tem essa influência sobre a região, a gente pode até traçar um paralelo, né? Muitas dessas pessoas elas saem das suas cidades e vêm para Juiz de Fora ter acesso à educação, saúde, shopping, eventos, enfim. Assim como nós de Juiz de Fora, em muitos momentos a gente sai para ir em eventos de empreendedorismo, como o Sotrate falou, em Florianópolis, em São Paulo, no Rio, Belo Horizonte, fora do país, enfim. E, geralmente a gente está buscando ou conteúdo de ponta ou conexões. E aí o JF Summit, ele surge com a perspectiva de inverter um pouco essa lógica, não desconsiderando, a gente pode continuar viajando para todos esses locais, porque é importante a gente fazer esses benchmarkings, ter esse conhecimento ampliado, mas a gente entendia que um evento desse em Juiz de Fora era uma necessidade, porque a gente não tinha. Então imagina fazer as conexões e ter acesso a esse conteúdo de ponta na nossa própria cidade. A gente quer receber também, a gente é mineiro, a gente sabe como poucos receber as pessoas, né? Perfeito. E é muito bacana porque, até rememorando uma pergunta que foi feita para o Macaulay, talvez eu não consiga contribuir nessas diferenças dos últimos 15 anos de Juiz de Fora, porque eu era muito novo. Mas o que eu percebo mais recentemente é um incômodo positivo de pessoas entendendo que Juiz de Fora está aquém do seu potencial. E o que me leva a crer nisso? No ano passado, o Moinho estava já discutindo dentro do seu planejamento estratégico sobre algum evento de empreendedorismo e inovação que abarcasse a Zona da Mata. E aí a gente até criou um Instagram, à época, isso no final do ano passado, que chamava exatamente JF Summit. E o Sotrate chama a gente para conversar, fala, pessoal, estou com a ideia de um evento, sinto essa falta, o que vocês acham? E a gente, obviamente, falou que concordava e que tinha até o arroba no Instagram. E eu falei com ele, falei, Sotrate, e a gente ter o arroba no Instagram não vai fazer diferença nenhuma para a gente. Porque esse evento ele não é do Moinho, esse evento ele não é da FIT, esse evento ele não é do Sebrae. Esse evento, na verdade, ele é para Juiz de Fora. Então, a gente, quando fala, e é um discurso bonito, de, não vamos competir, vamos colaborar e tudo mais, eu acho que a gente tem que ser coerente com isso. Então, é um movimento, de fato, muito genuíno, da conexão de uma série de atores que já pautam o desenvolvimento econômico da cidade de maneira responsável, para que a gente consiga trazer essas oportunidades para a cidade. E aí, obviamente,
depois desse aceite do convite. A gente está construindo isso muito irmãmente, com a ajuda do Sebrae, que não está aqui presente, na pessoa da Dani, mas com o apoio de várias outras pessoas da instituição. E a gente tem convicção de que esse é o caminho. Trazer coisas boas para Juiz de Fora, valorizar o que a gente tem aqui e também conectar os atores que têm esse mesmo propósito na cidade. Bacana. Eu queria fazer agora uma provocação para os três aqui, que eu acho que o momento é pertinente para isso. Para a nossa cidade ser reconhecida da forma como nós desejamos, o que falta? O que vocês percebem como pedra fundamental dessa mudança? O comentário que me veio à cabeça veio na primeira pergunta que você fez em relação ao desafio e agora eu vou ter a oportunidade de compartilhar. Eu acho que a gente precisa se olhar no espelho. Como eu falei, a cidade, para mim, ela é a somatória das pessoas que estão nela. Então, falar mal da cidade é falar mal da gente mesmo, porque a gente está aqui. Não conheço nenhuma cidade que você fala assim, poxa, a cidade é uma cidade absolutamente limpa. E as pessoas são pessoas que não têm hábitos de limpeza. Uhum. Então, quando a gente fala o que Juiz de Fora precisa, eu acho que a gente tem que trazer isso um pouco mais para perto e pensar o que a gente, enquanto indivíduo, enquanto sociedade civil, enquanto pessoa pensante mesmo na sociedade, precisa repensar sobre a gente e, consequentemente, sobre a cidade. Ainda que eu tenha a oportunidade, como o Sotrate comentou, de frequentar eventos a nível estadual, a nível nacional, eu sempre penso se essas reflexões elas são feitas aqui por nós. Como que a gente consegue se valer do que a gente tem de característica positiva, porque, obviamente, toda pessoa e toda cidade, consequentemente, tem características positivas, e transformar isso em algo concreto, em ação, em algum projeto. Então, talvez seja uma resposta muito romântica, tá? Mas eu acho que o enfrentamento dessa síndrome de vira-lata que Juiz de Fora tem, ela passa por a gente se olhar no espelho e também se olhar ao redor. Porque quando a gente fizer isso, a gente vai perceber que a gente, as nossas empresas, as lideranças públicas de Juiz de Fora, a sociedade civil de Juiz de Fora, a academia de Juiz de Fora, tem sim exemplos muito bons que podem inspirar e que nos ajudam a romper com essa ideia de que aqui as coisas não dão certo. Porque, como a Kelly disse, poxa, o Apogeu hoje está em várias cidades do país, em várias regiões. A Viva exportou esse modelo de negócio também para o país. E eu não estou falando que essa é a minha opinião, né? Isso são fatos, são evidências. Se a gente olha essas evidências, a gente começa a falar assim, poxa, então tem coisa boa em Juiz de Fora. Tem coisa boa em Juiz de Fora. E aí quando a gente se olha no espelho, a gente percebe assim, poxa, também tem coisa boa que eu faço. O que eu faço bem? O que eu posso aproveitar e fazer ainda melhor? Sim. Então, eu acho que esse evento, para mim, e estar no Moinho, para mim, estar aqui com vocês, é sempre me olhar no espelho. Quais são as minhas fortalezas, as minhas características positivas e como que eu posso me valer delas para ter sucesso profissionalmente, pessoalmente, mas também uma oportunidade da gente, de maneira responsável, acho que autocrítica é muito importante, entender no que a gente não é tão bom assim e melhorar, ou eventualmente até abandonar. Por exemplo, talvez eu não seja um bom ciclista, então eu posso nadar, correr, ao invés de fazer ciclismo, sabe? E tá tudo bem. Isso. Acho que a gente tem que entender no que a gente é bom. Muito bem, muito bem. Maquerley. E aí, ele, cara? Né, hein? Então, cara, pra mim é confiança, né? Acho que passa muito pelo que o Arthur falou. Eu acho que ele já argumentou muito bem aí. Eu acho que é a confiança no nosso potencial, assim, a confiança de que a gente pode fazer. E não só do empreendedor, mas principalmente dos grandes investidores da cidade. Sabe, eu lembro que uma das grandes dificuldades, um dos grandes desafios que eu tive no meu negócio, né, principalmente, foi a questão imobiliária, né, de encontrar os investidores, de encontrar os donos de imóveis de Juiz de Fora que acreditassem que um menino de 22 anos, né? Eu costumo dizer para os meus estagiários, é muito engraçado, né? Eu tenho vários estagiários de 23, 24, 25 anos, eu estava montando o Apogeu com 22 anos. E foi graças a, não vou me esquecer, ao doutor Irã, da Cotresa, que acreditou num menino de 22 anos,
da Cotrel, né? Ah, A antiga Cotrel, pode crer. da rede hospitalar, o hospital da cidade. Onde hoje está o HPS. Onde hoje está o HPS. Aham. Ele era o dono do imóvel e eu lembro perfeitamente, assim, do corretor dele, eu ter ligado pro corretor dele, o corretor dele ter virado, me perguntado o que eu ia fazer, qual era a ideia, qual era a proposta, ter virado e falar, não, o imóvel não está disponível para a instituição de ensino, não. E aí, como eu nunca fui de aceitar um não, eu fui atrás, descobri quem que era o proprietário, eu fui atrás, descobri quem era a secretária dele, aonde ele ficava, arrumei um jeito de sentar lá, de esperá-lo chegar, descobri a hora que ele chegaria, esperar do lado de fora da porta, e a hora que ele chegou, eu o abordei para poder explicar para ele qual que era a ideia, quem eu era e o que eu estava querendo. E ali eu consegui que ele me desse a oportunidade. Eu lembro dele ligando pro corretor e falando, tá indo aí um rapaz e tal, você vai alugar para ele, já tá decidido, com garantia, com tudo e tal. E você vê isso, assim, ele foi uma pessoa que acreditou. Foi Santo Antônio 1? Foi a parte de baixo da Rua Alfred. Nosso primeiro imóvel foi lá na parte de baixo da Rua Alfred. Rua Alfred, número... eu esqueci Que legal, agora, cara. mas onde era antigo Dias Cardoso. Em frente onde é o restaurante municipal hoje. E aí depois aconteceu de novo com a Santo Antônio 1, com o João Quirino, que foi a mesma coisa. Eu bati na casa dele, falei com ele, João, quero montar e tal. Mas você vê que isso falta em Juiz de Fora. Falta os investidores de Juiz de Fora acreditar no potencial da nossa cidade. Porque muitas vezes o que o empreendedor precisa é de alguém que acredite. Como o Marcelo acreditou. E pegou o Arthur e está montando um moinho. Isso eu acho que se a gente tiver esses grandes investidores de Juiz de Fora acreditando mais na cidade e acreditando nos jovens, nos empreendedores que existem na cidade, eu acho que é um grande passo para a gente conseguir essa transformação que a gente quer. Sensacional. Confiança, autoconhecimento. Eu vou falar um pouquinho Só diferente. Assim, vamos lá. Me veio um caso na cabeça agora, que o Marquelli me falou, começou a empreender muito jovem, né? A gente começou lá também. Eu lembro que a gente atendia as turmas, a gente procurava colocar uma roupinha social para atender os fundos de formatura. Aí, agora com 15 anos de vida, eu botava uma blusinha mais descolada, para não parecer tão velho, entendeu? Para chegar um pouco mais na idade dos alunos. Mas na época a gente ficava todo bonitinho de roupinha social para atender e também tivemos exatamente essa mesma dificuldade para encontrar um imóvel que aceitasse 5 meninos ali e alugasse de 22, 23 anos. O que esses meninos já fizeram administrando a boca direitinho? Começou com evento. Com evento, com festa. Festa universitária, depois... Você faz muita festa, não aluga para eles não. A Viva, né? O Arthur falou, a gente está hoje em 34 cidades, são 250 cidades atendidas, com 34 unidades, 40 mil clientes, enfim. A Viva crescendo, Terrazo, e agora a FIT, né, que já é uma empresa mais antiga, que essa que fazia os eventos, ela volta a ter uma atuação um pouco mais significativa. Quando eu passei para lá ano passado, tentando retomar, entendendo os eventos, o que faltava em Juiz de Fora, quais eram os propósitos que a gente ainda precisava suprir. E eu vou citar duas coisas que eles não falaram, que eu acho que eles falaram muito bem sobre as duas coisas que eles falaram, que a gente tem sempre duas formas de enxergar a nossa vida, né? O copo meio cheio e o copo meio vazio, né? E Juiz de Fora, um pouco dessa síndrome do vira-lata, algumas pessoas têm mania de enxergar o copo meio vazio. E o que eu acho que essa transformação quer trazer é exatamente isso, a gente passar a enxergar o nosso copo sempre meio cheio, né? A Juiz de Fora, ela não precisa ser Petrópolis para ter um atrativo turístico, mas ela tem muitas coisas boas para ter atrativos turísticos. A gente tem muitas vocações que a gente ainda não explora, mas que poderiam ser tratadas como coisas relevantes para a nossa cidade. Então, assim, eu sou muito assim, eu encaro a minha vida pessoal, a minha vida profissional, sempre enxergando as coisas boas e tentando enxergar nas pessoas também as coisas boas delas. Então, eu acho que esse momento é para a gente refletir, olhar no retrovisor, trazer as experiências que todo mundo que as pessoas que a gente está levando para o evento tiveram, que podem ser significativas para a gente não errar também ou trazer coisas assertivas para a nossa carreira e que a gente consiga olhar a nossa cidade como uma cidade que, sim, tem grandes empreendedores, grandes empresas, muita mão de obra qualificada e que a gente tem potencial para reter essas pessoas aqui e transformar a nossa cidade e região num grande polo. Pô, sensacional. Nós estamos indo para a nossa reta final, mas antes de chegar lá, eu queria saber de você, já que é pertinente também ao tema, quais foram as grandes dificuldades para criar o Terrazo, cara? Que é onde será o palco do JF Summit. Era um barranco na Deusdedit Salgado, só para a gente poder lembrar um pouquinho. Né? Não era um terreno que existia.
Ali era um barranco. A história, ela é uma história de empreendedorismo puro, tá, gente? Às vezes, quem não sabe, aquele terreno, ele foi adquirido em 2008, se eu não me engano, com um dinheiro que a gente ganhou, pequeno, falo assim, pouco dinheiro, mas a gente adquiriu 1/6 de um terreno junto com outro sócio, depois de um evento que a gente fez, a gente pegou o nosso dinheiro inteirinho e adquiriu parte de um terreno na Deusdete Salgado. Confiança. Passados-se anos, a gente teve ali o La Roca, quem se lembra, teve do lado do La Roca também o Viva Hall, que a gente arrendou, que era um espaço que não era nosso. E era praticamente... o Balbec, quando ele inaugurou, exatamente, né? Balbec virou Viva Hall. Isso aí. E para quem se lembra dessa época, 2008, a Deusdete Salgado, ela não tinha nada, ela tinha... era uma avenida de entrada e saída em que, inclusive, só tinha uma pista de ida e uma pista de volta, né? Mas a gente acreditava, e inclusive não só acreditava, mas fomos junto com pessoas empreendedoras que acreditavam que aquilo ali seria o nova passarela da cidade de entrada e saída. A gente foi junto. E em 2014, 2015, teve um problema no La Roca. Só um detalhe, você me perdoa. Sim. E ainda abriram lá o Center Car. E qual foi a máxima da cidade? Mas quem é que vai na Deusdete Salgado para comprar carro? Aonde estão todas as concessionárias de Juiz de Fora hoje? Sigamos. 2015, se eu não me engano, o La Roca, ele teve um problema, ele fechou as portas, assim, o La Roca e o Viva Hall, que a gente tinha lá do lado também, e deu aquele estalo. A gente tinha um projeto de fazer um salão em outra cidade, uma capital, mas assim que aconteceu aquele problema, a gente ficou sabendo que eles não iriam voltar mais. A gente falou, cara, agora chegou a nossa hora. A gente vai pegar aquele terreno que a gente tem ali na Deusdete Salgado e vamos botar em prática uma coisa que a gente precisava para dar segurança ao nosso negócio, para a Viva, né, no caso, continuar realizando as formaturas, muita concorrência nacional. Então isso dá uma segurança muito grande para a gente. E a gente montou um centro de eventos, eu falo assim, a nível nacional. Hoje é uma estrutura... de conhecimento que a gente tinha de buffet, de evento, de formatura, fez a gente fazer um espaço que as pessoas que são de fora, de grandes cidades, chegam e falam assim, caramba, mas como é que vocês têm um negócio desse em Juiz de Fora? A gente não tem isso, às vezes, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro. Então, assim, a história é longa, mas a gente teve que montar aquele espaço em 2 anos. Foi concebida a ideia em 2015, dezembro de 2016, a gente inaugurou o terraço. Que isso, cara. E agora, em 2023, dias 9 e 10 de agosto, ele recebe o nascimento do primeiro JF Summit, o maior business festival da Zona da Mata Mineira. Isso aí. É isso, bacana demais esse arco. Eu acho que é isso que faz a gente vibrar com isso aqui, né, cara? A gente entender que a cada movimento que a gente faz e pensa nessa situação da nossa cidade, o que a gente pode acrescentar para isso, que motiva a gente a fazer cada dia mais e procurar trazer esse tipo de situação para a nossa população, né? Sabe como a resposta comum lá no Moinho também, quando a gente recebe esse tipo de comentário? Tipo assim, nossa, mas a estrutura do Moinho a gente não tem nada igual em Juiz de Fora, em Belo Horizonte, enfim. A gente fala, tudo bem, mas Juiz de Fora merece. Assim como Juiz de Fora merecia a estrutura do terraço, assim como Juiz de Fora merecia a estrutura não só física, mas metodológica do Apogeu, assim como Juiz de Fora merece o JF Summit, porque a gente acredita nisso. A gente acredita, a gente já veio, já está nas fronteiras, e é aqui que a gente gosta de estar. Porque esse tipo de sentimento que a gente tem quando conduzimos ou as organizações ou o evento, é porque no final do dia a gente acredita demais na cidade. E a gente quer se juntar com outras pessoas que também acreditam. Por isso que a gente faz um convite para que as pessoas participem do JF Summit, que, pelo menos ao meu ver, é muito mais do que um evento. Ele é um chamamento para que a gente se encontre em um local onde a gente vai ter pessoas que acreditam em coisas parecidas que a gente e, principalmente, um convite para que a gente possa pensar a cidade junto e, principalmente, agir. A gente estava comentando sobre uma iniciativa correlata, que eu e a Makerley, a gente tem certa interação, e o lema é: reclamar não muda, entre para o time dos que fazem. Então, assim, a gente sabe que a cidade tem uma série de problemas. A gente sabe que a gente tem uma série de problemas. A gente pode reclamar, aceitar, e é isso aí mesmo, e aí nada vai mudar.
ou a gente pode se envolver nesse tipo de evento para que a gente converta essa inquietação em ação. É o reclamar, né? O clamar de novo. Você está chamando aquilo que não deu certo mais uma vez. Sim. Pra quê? Acredita e vai. Pontuando só essa última frase que você falou, o nosso slogan, né, que é o Acredita e Vai, ele fala, acredita em você, acredita na sua cidade, acredita nas pessoas que estão em volta e acredita no evento, né, porque Juiz de Fora nunca teve e tem a possibilidade de ter. E vai, transforma a sua vida, transforma a sua cidade, transforma atitude, tudo, né? Tem atitude. E vai no evento também. Isso, vai no Zine, compra seu ingresso aqui no nosso ponto físico, parcela de 12 vezes. Isso. Tem acesso a um conhecimento que durante muitos anos a gente precisou viajar para fora para ter. Não que você vai parar de viajar, ninguém quer que você pare de viajar, muito pelo contrário. Só que a gente quer viajar aqui também, e a gente tem esse direito. E a gente também quer receber a galera toda que está ao nosso entorno, a Zona da Mata inteira, são todos bem-vindos. E você também de São Paulo, Rio de Janeiro, você quer ver o que é uma recepção de um povo mineiro, meu amigo? Vem para o Juiz de Fora, vem para cá que a gente ainda vai te apresentar lugares maravilhosos que a gente tem na cidade, desde o nosso Parque Municipal, Museu Mariano Procópio, que acabou de reabrir agora na sua plenitude, foi pauta do Jornal Nacional, né, um chamamento aí a olhar para trás e ver a nossa história, não só a história de Juiz de Fora, mas a história do Brasil, que passou e segue passando de maneira contundente pela nossa cidade. Afinal de contas, a moeda que você carrega no seu bolso, suas transações digitais, foi inventada por um juiz forano, que é o Itamar Franco, né? Então, a gente tem muita história boa para contar, a gente tem muito pioneirismo por aqui. E eu queria saber de vocês agora, para a gente poder deixar aqui algo palpável para quem está nos assistindo, uma dica de livro e uma dica de filme que tem a ver um pouco com empreendedorismo e que ajude aí a inspirar esse movimento de transformação. Livro, para mim, é um pouco mais fácil, né? Como um bom estudioso, como um bom CDF, como um bom nerd. A parte de livro aí eu poderia citar vários, mas o livro que foi determinante para minha escolha do empreendedorismo, e é um livro que eu sempre indico, inclusive para todos os meus alunos que estão se formando no ensino médio, foi o Pai Rico, Pai Pobre. Que ele fala de uma maneira muito simples sobre o que é o empreender, né? O que é desenvolver uma máquina para rodar para você. E aí quando a gente vai para filme, eu já sou um pouco mais agarrado com filme, porque normalmente os filmes que eu assisto é muito água com açúcar para aquele final de semana com a esposa, ultimamente muito desenho animado, né? Desenho animado, a lista completa, isso Disney, aí. Netflix, tudo Bluey é ótimo, né? Exatamente. Mas eu acho que um filme que ilustra bem a carreira do empreendedor aí, que eu acho que vale realmente como exemplo do que é um empreendedor, né? É a série do Missão Impossível, né? Onde a gente tem que estar criando uma solução nova por dia aí o tempo todo, se a gente quer vencer, né, nessa jornada, né? Muito bom. Então são os dois aí que a gente indicaria. Arthur. Manter a ordem, o livro, eu indicaria um que chama O Paradoxo da Prosperidade. Como a inovação é capaz de tirar nações da pobreza. É um livro bem interessante, que faz uma análise histórica em certa medida e, só muito rapidamente, traz uma contextualização, por exemplo, do desenvolvimento do motor a combustão. O motor a combustão ele foi criado pelo James Watt, ele é escocês, ele é de Glasgow, e ele sai de Glasgow, ele vai para Birmingham, porque o cilindro, o invólucro do motor, ele explodia sempre que tinha combustão. Então, ele não conseguia desenvolver a pesquisa até o final. Então, ele se muda para Birmingham, que já tinha o processo de aço fundido um pouco mais desenvolvido, e lá ele consegue, então, concluir a pesquisa, cria o motor a combustão, e aí a gente sabe o advento do motor a combustão gera a Revolução Industrial e gera uma série de descobertas que nos trouxeram aqui hoje. Óbvio que isso tem pontos negativos também, mas fato é que foi uma invenção que mudou a história do mundo. E esse livro ele traça um pouco desse paralelo. Como que esse fenômeno ele não é aleatório. Como que nações, cidades, territórios conseguem se valer da inovação e da criatividade das suas pessoas para superar esse ciclo de pobreza. Então, é bem interessante. E o filme, aí um pouco menos sofisticado talvez, mas com uma mensagem que eu acho que é absolutamente pertinente para esse contexto,
é Coach Carter, um treino para a vida. É a história de um treinador de basquete de uma cidade bem vulnerável nos Estados Unidos, em um bairro que é periférico, e ele mostra como que o esporte é uma ferramenta de transformação social. Legal. Mas não o esporte pelo esporte. A disciplina, você tem em vista o propósito, onde você quer chegar, o método de ensino, o contato com outras pessoas. É bem interessante. O filme é um treino para a vida, né? E, de fato, no caso, quando a gente assiste, a gente tem uma mensagem que a gente pode aplicar, basicamente, em qualquer situação da nossa vida. Muito bom. O Sotrate também vai indicar Galinha Pintadinha, né? Tô nesse filme, cara, tá bravo. Mas se você falou desse filme, cara, me veio à cabeça o documentário do Michael Jordan, que eu acho que é muito exatamente isso, falando sobre liderança, sobre determinação, sobre treinamento que leva à perfeição. Então, assim, acho que esse é um documentário que vale muito a pena assistir. Sobre livro, cara, eu acho que assim, um pouco diferente dessa linha aí, eu tô tentando lembrar o autor, tá? Mas eu vou falar do livro que chama Propósito. Vocês sabem, eu esqueci o nome dele, mas enfim. Eu acho que a gente está numa época que o propósito é uma palavra muito, muito facilmente utilizada, né? Mas acho que a gente se autoconhecer, né? Entender o que faz a gente sair de casa. Prembaba. Não, Prembaba. Prembaba. Esse livro, ele mostra exatamente o que faz a gente sair da cama todo dia, se motivar a levantar e buscar o seu propósito. Eu acho que é o que para mim faz sentido hoje, né? Quem tem filho, quem não tem, mas assim, a gente sai de casa com um pensamento, né? De trazer alguma coisa, deixar algum legado. Eu acho que eu penso muito nisso quando a gente faz um evento como esse, JF Summit, quando eu faço um evento como o Seu Mercado, eu estou pensando, logicamente, né, financeiro, tem a parte financeira, claro, mas eu penso muito no que eu vou deixar para a minha cidade, o que eu vou deixar para a minha história, para o meu filho, que ele vai contar do pai dele depois para frente. Então, assim, o livro é muito interessante, é um livro curtinho, mas que traz uma história muito bacana de você saber se autoconhecer para saber o seu propósito de vida. Sensacional. E para a gente poder encerrar agora, estamos pegando aí os finalmente do nosso programa de negócios, antes de eu fazer os agradecimentos aqui, quero que vocês completem a frase de uma maneira curta, do jeito que vier na cabeça. Vou fazer nessa ordem. Ok? Vamos lá, preparados para o corte? Juiz de Fora para mim é? Prosperidade. Prosperidade. Juiz de Fora para mim é? É a minha vida. Minha vida. Só trate. É uma palavra? Não. Para mim é passado, presente e futuro. Boa, sensacional. Meninos, muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. O intuito desse nosso bate-papo foi justamente poder antecipar para você algo que você terá a oportunidade de presenciar, de vivenciar, de se inspirar, de trocar, de amadurecer durante os 2 dias do JF Summit. Dias 9 e 10 de agosto de 2023, no Terrazo, uma experiência inédita e que não será única, porque a gente acredita que você também vai abraçar esse evento e que 2024 tem muito mais. Então, para poder saber e ficar por dentro de tudo que está rolando, siga o @JF Summit para poder conferir tudo que está rolando. Seguindo o Zine Cultural, você sabe em primeiro lugar. Então, você sabe primeiro conosco. Tudo que é bom cola no Zine. Muito obrigado a você por estar colado aqui conosco. Lembre-se de inscrever no nosso canal, de deixar aqui o seu like. São 2 atitudes muito simples, mas que fazem toda a diferença para o nosso trabalho. Muito obrigado por você que nos acompanhou até o momento. Muito obrigado, Makerley. Muito obrigado, Arthur. Muito obrigado, Fernandão, por estar conosco aqui nesse dia de hoje. Bom demais. E deixar o espaço também para vocês fazerem os agradecimentos finais. Fique à vontade para a gente poder seguir aqui pela ordem. Makerley. Então, cara, mais uma vez, né, eu quero reforçar o prazer, o orgulho de estar aqui, né, desde que eu voltei para o Juiz de Fora, né, o grande objetivo era poder viver momentos como esse e estar tendo essa oportunidade, e agora realmente me deixa muito feliz. Obrigado, Alexandre, obrigado, Sotrate, pode ter certeza que é com muita felicidade que eu vou estar participando do evento lá. Ótimo. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade, dizer que o comentário que eu fiz inicialmente, de que é uma responsabilidade estar aqui com vocês, ele é absolutamente verdadeiro, porque
Se a gente quer projetar o futuro, a gente não pode desconsiderar o passado. Então, quando eu olho para a história da cidade e eu vejo o que o Zine fez, o que a Apogeu fez, o que a Viva fez, eles são casos que a gente precisa se inspirar. Então, foi um prazer poder estar aqui com vocês, ocupando esse espaço, falando sobre a cidade e contribuindo aí humildemente, mais aprendendo do que trazendo coisas mais relevantes, mas fica aí o meu total reconhecimento ao trabalho de vocês, o agradecimento e nos vemos em breve. É isso aí. Eu termino aqui agradecendo o Alexandre, Zine Cultural, Apogeu, Moinho, que já acreditaram no projeto, né? E eu acho que fundamental é todo mundo que está em casa entender qual que é a relevância da participação dela nesse movimento de transformação que nós estamos trazendo aqui. E acredita, vai no evento, convida seus amigos. A gente está fazendo uma coisa que, como o Arthur falou, não é para FIT, não é para Moinho, não é para Apogeu, não é para o Zine, é para a nossa cidade, para a nossa região. Então, acredita e vai. É isso aí. Gente, muito obrigado mais uma vez e me despeço aqui, já dando um spoiler, daqui a uma semana, né, vocês vão conferir aí uma segunda parte desse bate-papo, só que com Renato Menezes, com Diogo Souza Gomes e Bruno Embrise, da Chico Rei. Então a gente continua esse papo sobre o JF Summit e sobre os valores aí da nossa cidade muito em breve. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!